Afinal, é uma igreja ou é uma empresa? Fica comigo até o final desse vídeo e vamos avaliar juntos se nós realmente estamos inseridos no corpo de Cristo ou se apenas estamos sendo comercializados na mão daqueles que lucram às custas da fé cristã. Graças e paz aos irmãos. Esse vídeo é um tema muito polêmico, porque as pessoas elas não querem ouvir a verdade, elas não querem se ater a uma realidade prática do que significa ser membro do corpo de Cristo. Irmãos, nós temos que entender uma coisa. Se nós lermos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos entender que ser cristão é viver em unidade, numa comunidade onde as pessoas têm uma vida em comum e com o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Não é cada um buscar a Deus dentro da congregação, dentro do ministério, dentro do templo, cada um atrás de seus próprios interesses. Não. O evangelho que era pregado em Atos dos Apóstolos mostrava aquele povo de que o Messias prometido aos judeus, aos israelitas, havia vindo e o nome dele era Jesus o Cristo, Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro, o filho de Maria. Com a mensagem que esse Messias trouxe, vidas foram transformadas. O Evangelho, a Boa Nova, para quem não sabe, Evangelho significa Boa Nova. A Boa Nova anunciada era o Messias prometido por Deus, libertou o seu povo através da cruz do Calvário. Ou seja, aquele que quiser, venha e receba de graça a salvação eterna. Jesus nunca impôs que você tem que segui-lo. Jesus nunca determinou de forma impositiva que você tem que segui-lo. Jesus deixou muito claro, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O Senhor também disse que as minhas ovelhas ouvem minha voz. O Senhor também disse que muitos não ouvirão a pregação do Evangelho porque não são do rebanho de Cristo. A palavra diz nas epístolas, principalmente 1ª e 2ª Timóteo capítulo 4, que haverá um tempo em que as pessoas não aceitarão o Evangelho puro de Deus, mas elas seguirão falsos líderes religiosos, correndo atrás de sonhos e fábulas, como se Deus fosse um gênio da lâmpada que você vai no domingo, esfregam a Bíblia e ele sai realizando os teus desejos carnais. Isso é impossível de acontecer porque em Tiago capítulo 4, o irmão do Senhor, filho de Maria, irmão de Judas, irmão de Simão, esse homem disse claramente, seus infiéis, seus adúlteros e adúlteras, não sabem que aquele que ama o mundo se torna inimigo de Deus? Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal para esbanjarem vossos prazeres e vossos deleites carnais. O apóstolo Paulo deixou muito claro no capítulo 3 da primeira epístola de Coríntios: leite vos dei a beber, eu não posso dar para vocês alimento sólido, porque vocês são incapazes de receber. Pois havendo entre vós ciúmes, contendas, divisões, facções, panelinhas, obras da carne, como é que eu vou falar para vocês de terceiro céu? Como é que eu vou falar de bodas do Cordeiro? Como é que eu vou falar de governo milenar? Como é que eu vou falar para vocês do juízo divino que virá sobre a terra, que está descrito no livro de Apocalipse, e até hoje os grandes teólogos, os grandes mestres, os grandes líderes cristãos discutem entre si se vai ser pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista. Tem tanta escatologia, tem tanta liturgia, tem tanta religião nesse mundo que você já não consegue mais se encontrar. Mas é muito mais grave do que isso.
É como se fosse um imenso cardápio de um restaurante onde você vai ali e escolhe qual é a congregação e doutrina que mais te agrada. Então você vai e experimenta, e se gostar você fica como um dizimista, como um ofertante, e ali você chora e se emociona e continua fazendo fofoca e mentindo e traindo e roubando e dando calote no SPC e Serasa, ou seja, a sua vida não se transforma, porque não tem profundidade, não tem Espírito Santo fluindo, muitas vezes nem do pregador, e muitas vezes nenhum interesse daquele que está ali recebendo a pregação. Em Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento, mas o versículo não termina aí, ele continua: porque tu, sacerdote, tu, liderança, tem desprezado o conhecimento. O conhecimento gera libertação, e o único que pode libertar é Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então isso significa que o conhecimento, a sabedoria, a sublimidade de toda a riqueza de Deus está em Jesus Cristo. Eu não preciso de um pastor, eu não preciso de um profeta, eu não preciso de um apóstolo, um evangelista. Eu preciso de Jesus Cristo. E como eu toco as vestes de Jesus? Pela unção do Consolador, pela unção do Espírito Santo. Quando a mulher samaritana chega para Jesus e disse: nós aprendemos a adorar a Deus aqui em Samaria, mas vocês judeus dizem que nós temos que aprender a adorar a Deus lá no templo de Jerusalém. E Jesus olha para ela e diz: mulher, a hora chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, ou seja, de forma integral, não é num culto de domingo, nem numa pregação de sábado, nem numa ministração online da internet. Isso não é adorar, isso não é cultuar, isso faz parte de um processo, mas o todo é Jesus Cristo. Vocês conseguem entender essas coisas? Nós vivemos uma religião que foi incutida na nossa mente de forma mecânica. Vocês prestem atenção em certas congregações. Uma pregação que foi ministrada em 2010, em 2015, às vezes você pega o mesmo pregador, você coloca num vídeo dele, uma ministração dele de 2025 e é a mesma pregação de 10, 15, 20 anos atrás. Ai, que não perdoa, que não sei o quê, que a palavra primeiro é para mim, depois é para os outros, que a gente está tudo errado e que não sei o que lá. Gente, eu não sei vocês, mas eu, como um cristão que busca verdadeiramente renunciar às obras da carne para viver a realidade de Cristo, e Deus conhece o meu coração, eu não devo satisfação a homens. Se eu estiver fazendo algo que seja enganoso, eu creio que Jesus Cristo vai me abrir os olhos, ou pelo amor, pela exortação da palavra, ou pela dor, pela tribulação e pela dificuldade. E eu estou com o coração aberto, pronto para ser instruído por Jesus, não por língua humana. O maior servirá a todos, ou seja, a liderança da congregação da qual eu faço parte, ela tem a obrigação de me servir e não de mandar em mim. Porque se ela está mandando em mim, então é uma hierarquia. Então não é um servo, e sim um rei. E eu só conheço um, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Melech HaMelachim Va'adon HaAdonim, Yeshua HaMashiach, Harier Asher Hu Migvet Yehuda. Jesus o Cristo, leão da tribo de Judá. Tem outro? Tem outro digno de se assentar no trono? Eu quero fazer parte do governo milenário e me assentar em tronos com Cristo. Mas isso só vai acontecer depois da ressurreição, ou através do harpazo, do arrebatamento. E vocês querem ser arrebatados e estarem com Cristo? Sim ou não? Porque se a resposta é sim, por que vocês ainda amam tanto esse mundo? Por que vocês ainda amam tanto a carne? Por que vocês se preocupam tanto com a imagem de vocês, com a aparência de vocês? Nossa, eu sou profeta, eu sou pastor. Ah, se o irmão Francis me repreender, não, ele está em heresia, ele está em rebelião, porque eu sou um sinete da perfeição e não aceito ser corrigido por alguém inferior a mim. Vocês já viram alguém fazer isso com vocês? Eu já. É forte, né? E é o que está acontecendo, porque as pessoas, elas querem a glória que só pertence a Jesus. E é por isso que muitos
muitos vão ficar no choro e ranger de dentes. As virgens nécias não querem o fardo de ter que carregar o peso da vasilha, mas elas estão com a lâmpada toda bonitinha, cheia de fogo, aleluia! Mas não tem fruto, é galho seco. E o galho que não dá fruto será cortado e lançado ao fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes, trevas exteriores. Como eu gostaria de trazer mensagens de terceiro céu, e inclusive nesse canal tem temas sobre escatologia, sobre como serão as bodas do Cordeiro, sobre como será o governo milenar. Talvez não de forma tão profunda como deveria. Muitas vezes eu oro para o Senhor e eu sempre repito, eu não tenho texto pronto, não tem nada aqui preparado, não tem anotações, rodapés, eu simplesmente oro, me consagro e digo, Senhor Jesus, fala através de mim. E as palavras que saíram foram essas. Julguem se o que eu estou falando é heresia, ou se o que eu estou falando vem da vontade do Senhor Jesus Cristo no Espírito Santo para trazer transformação na vida dos irmãos. Sejamos igual, semelhantes à igreja de Atos dos Apóstolos, que tinham tudo em comum. Na primeira conversão, no Pentecostes, quase 3.000 convertidos. Depois de levantarem o paralítico na porta do templo, através de Pedro e João, quase 5.000 convertidos. E detalhe, os convertidos eram contabilizados como batizados. Não era aquele crente que vai lá, vou ver se é legal, se não gostar, eu vou para outra. Não. Não. Jesus Cristo é o Senhor e a minha vida agora pertence a Ele, porque eu a entreguei nas águas do batismo. A minha vida e a minha alma ao Senhor Jesus Cristo, e Ele faz o que Ele quiser dela. Quem entendeu isso? Quem entendeu isso? Por que eu não consigo amar? Por que eu não consigo ter humildade? Por que eu não consigo ter mansidão? Por que eu não consigo ser honesto? Por que eu não consigo ser sincero? Por que eu não aceito que pessoas me repreendam e me chamem a atenção quando eu peco? Por que você não aceita? Mas se for o pastor fulano ou o profeta Beltrano, aí ele pode, ele é ungido. Então quer dizer que o Espírito Santo de Deus está quebrado, porque só funciona em meia dúzia de gato pingado. Deus está dando agora o Espírito por medida. Deus quer um corpo completo, todos na mesma maturidade, para que não sejamos mais meninos, indo para um lado para o outro, para toda sorte de ventos de doutrina, mas maduros na fé. O que é um maduro na fé? É uma pessoa experimentada. E como é que eu faço para ser experimentado? Eu preciso passar pelo fogo, eu preciso passar pela tribulação, eu preciso ser confrontado, eu preciso ser humilhado, eu preciso ser caluniado para ver qual é a reação que eu terei diante dessas adversidades. Se eu terei amor ou se eu me irei. Se eu me revoltei, se eu me dividi, não, com aqueles ali eu não me misturo mais, com aqueles ali, tá louco, aqueles ali, só o Cristo. Não é assim que está a igreja hoje. Todas as igrejas, basicamente sem exceção. Dá para contar nos dedos pequenos grupos de irmãos, com poucos irmãos reunidos em grupos, células, que realmente têm o coração voltado a se doar, uns amando os outros, um ajudando os outros. Hoje tem gente que tem grana. Se é um filho de um pastor, de uma liderança, mas levanta $1 milhão em 3 dias no máximo, se pedir ajuda. Se é um irmão que é um Zé Ninguém na obra, ninguém se coça. Quando muito dão 20, 30 pila e acha que estão fazendo a grande caridade. É os fariseus no gasofilácio, né? Comparados com a viúva pobre. Esse é o cristianismo que nós estamos vivendo hoje. Mas Jesus disse: vinde, benditos de meu Pai. Tive fome e me deste comida. Tive sede e me deste bebida. Estava nu e me cobriste. Estava enfermo e preso e me visitaram. Quando fizemos isso? Toda vez que fizeram para um dos meus pequeninos discípulos. Jesus não disse para os meus grandes discípulos, Jesus disse para os pequeninos. E aí finalizamos com a seguinte pergunta: você que se diz cristão e fiel a Jesus Cristo, quantas oportunidades Deus tem te dado por dia, por semana, por mês, de levantar diante de ti pessoas que precisam da tua ajuda, principalmente da tua ajuda material, e você não tem estendido a mão, sendo que Jesus disse: dá o que te pede e não retenhas. Se te pedirem a túnica, entrega a capa. Se te pedirem para andar 1 milha, anda 2. Se te baterem numa face, oferece a outra. Quem vive? Que cristianismo você tem vivido? O cristianismo da religião morna, igreja de Laodiceia, ou o verdadeiro cristianismo da igreja sofredora, Filadélfia? Reflita sobre isso e que Deus te abençoe.